Cenário Entrevista no ar, eu sou Priscila Peixoto e te convido para assistir o programa de hoje que está super interessante. No programa de hoje nós vamos falar sobre movimentos sociais, ajuda ao próximo, mais especificamente sobre o Grupo de Apoio Voluntário, o GAV, que é uma organização da sociedade civil de interesse público que atua há mais de 20 anos com iniciativas e ações acolhendo pessoas necessitadas de Manaus e da região metropolitana. E para falar sobre esse assunto e tudo que aborda esse contexto, eu já estou aqui com a nossa convidada especial desta edição do Cenário Entrevista, Fabiana Carioca, que é advogada e coordenadora do Grupo de Apoio Voluntário. Fabiana, seja muito bem-vinda ao nosso programa. Eu agradeço o espaço para a gente falar um pouco desse movimento social que acontece com grande impacto aqui na nossa cidade. E é muito importante para a gente que desenvolve o terceiro setor na nossa cidade, que a gente tenha espaços abertos para dialogar, para verbalizar e para contar um pouco da nossa história. Então, meu muito obrigado de antemão pelo convite. Estou aqui. A gente fica feliz para você estar aqui compartilhando, dando essa sua leitura, que eu tenho certeza que você tem muitas vivências, muitas histórias para compartilhar aqui com a gente. O tempo é curto, mas dá para resumir um pouquinho do que você tem vivido ao longo desses anos no GAV. E eu gostaria de começar, obviamente, perguntando como começou esse seu interesse de acolher o próximo, de se dedicar, você é advogada, mas de se dedicar aos movimentos sociais. Eu tenho uma família que sempre foi muito ligada com essa questão do servir ao próximo. Mas eu tive um problema de saúde e, a partir de então, eu fiz um compromisso pessoal e eu, junto com a minha irmã, disse que se eu tivesse uma melhora nesse quadro, a partir de então, eu começaria a desenvolver atividades para as crianças. E o intuito inicial era muito pequeno, era algo muito pessoal e virou esse movimento gigantesco que hoje é o Grupo de Apoio Voluntário. Pois é, eu ia entrar nesse assunto. Veio o teu problema, as tuas adversidades. Como surgiu o GAV? A partir de que momento passou daquela situação pessoal para se tornar o GAV que é hoje? Tu tem essa linha do tempo na tua mente? Tu lembra de que momento deu esse estado que tu falou, meu Deus, não é mais só comigo, é com várias pessoas? Passa um filme, assim, na minha memória, na minha cabeça. E sim, é fantástico relembrar tudo isso. Nós fizemos em torno de 2 ou 3 anos, só a minha família, algo muito singelo, eram 50 brinquedos, muito pontuais no dia da criança. Depois de 3 anos, já tendo esse movimento, eu comecei a pedir de outros amigos para que a gente pudesse aumentar essa meta para o Dia das Crianças. E no 4º ano, a gente saiu de 50 brinquedos para 400 brinquedos, já com vários amigos envolvidos. E aí, a cada ano, o movimento de amigos foi crescendo, um amigo foi chamando o outro, e virou todo esse movimento. Uma corrente do bem. Exatamente, nós somos uma corrente de amigos do bem voltados para servir, para fazer a caridade. Atualmente, quantas pessoas, assim, aproximadamente integram o GAV hoje? Bom, diretamente, nós temos mais ou menos 30 pessoas ligadas na organização, na estruturação das atividades, no desenvolvimento das campanhas. Mas, para desenvolver, para operacionalizar tudo que a gente desenvolve, nós contamos com 400 cadastros de voluntários. E aí eles aparecem no momento em que vai decidir, ou que vocês decidem que vai ter atividade tal, é isso? Isso. Eles são chamados? Exatamente. Vocês entram em contato? Como é que funciona? Nós temos um grupo de WhatsApp, onde todos estão lá inseridos, e na oportunidade, quando é necessário chamar esse pilotão de ajuda, nós colocamos as informações e dividimos as tarefas, e aí todos são convocados para vencer essa missão. Eu falei no início do programa que o GAV existe há mais de 20 anos. Especificamente, são quantos anos que o GAV existe? 23? Exatamente, no dia 12 de outubro de 2023, a gente vai estar fazendo 23 anos. Vai ter festa para comemorar? Como é que vai ser essa campanha, essa ação desse ano? Tem que ser uma data especial, né? Então, vamos preparar um grande evento
porque são 23 anos de história, de várias campanhas, de um impacto social organizado, e isso, sim, merece uma comemoração e, com certeza, terá uma grande festa. Fabiana, ao longo desses 23 anos, você tem noção também de quantas pessoas já foram beneficiadas com essas iniciativas? Eu não tenho dúvida em afirmar que foram milhares de pessoas. Nós tivemos aí na pandemia um grande movimento que trouxe o acalento para salvar vidas, de milhares de vidas em Manaus. Então, o impacto social do GAV, com certeza, já atingiu milhares de pessoas. O GAV foi para a frente de batalha na época da pandemia, que foi realmente um período, inclusive, em que a gente pôde ver o despertar para os movimentos sociais, abraçar o próximo. Isso teve muito latente. Eu gostaria de saber se o GAV... ela está emocionada, eu vou chorar também. Vai passando um filme, assim. Eu sou a manteiga derretida, a mulher não faz eu chorar. Mas assim, vocês estiveram nesse campo de batalha na época do período da pandemia, principalmente no auge, em que todos tiveram que se recolher, mas teve aqueles corajosos que foram para as ruas abraçar o próximo? O Grupo de Apoio Voluntário fez parte de um grande movimento, na verdade, um coletivo social onde 13 projetos do estado do Amazonas se reuniu e formou o SOS Amazonas, um coletivo que trouxe muito impacto na nossa região, na pandemia, e foi o primeiro movimento social que trouxe a carga de oxigênio aéreo para Manaus no dia 21 de janeiro de 2021. E naquele dia, com certeza, nós salvamos muitas vidas. Nós conseguimos trazer naquele dia especificamente, 21 de janeiro, foram 500 cargas de oxigênio, e nós levamos para hospitais e também para alguns lares de famílias que tinham sido cadastradas e que estavam aguardando de uma forma muito urgente o recebimento dessa carga de oxigênio. Então, para mim, e acredito que para todos os voluntários que estiveram presentes nessa frente de batalha, foi, sem dúvida, uma das maiores e mais desafiadoras campanha de impacto social do nosso estado do Amazonas. Ficou marcado, né? Existe uma Fabiana antes desse período e uma Fabiana depois desse período? Com muita certeza existe esse divisor de águas. Hoje eu sou uma Fabiana muito mais empática, que exerce muito mais a compaixão, o olhar mais humano para o próximo. E eu digo que nós vivemos dias de luta, foram madrugadas sem dormir, porque nós éramos pessoas que queríamos fazer o bem, trazer o alento para a sociedade, mas que não sabíamos como. Então, nós fomos estudar logística, nós fomos estudar a forma de trazer cargas perigosas para o nosso estado. E, então, eu me lembro que, no primeiro momento, eu passei praticamente 3 semanas sem dormir. Depois, eu tive que parar minha atividade profissional, e aí foram 5 meses de dedicação exclusiva para o SOS Amazonas, para tocar as operações, para coordenar todas as frentes, porque nós abrimos várias frentes de trabalho. Nós entregamos EPIs, respiradores para os hospitais, cargas de oxigênio, tanto para os hospitais quanto para os lares. E aí a gente também não podia deixar de fazer o que era assistencial. As pessoas estavam doentes, mas elas também tinham fome. Então, nós distribuímos cestas básicas, remédios. Foi uma grande operação, realmente é um divisor de água. Não só na minha vida, mas de todos os voluntários que estiveram juntos nessa missão. E o grupo sai mais fortalecido, né? Com mais força. Mais garra E entendendo que, de fato, o GAV é um propósito de vida. É algo que é norteado por Deus e que Ele nos prepara para tudo o que veio e o que ainda vai vir de atividade e de ações. Gente, ela tem um brilho no olhar que a gente vê que ela faz com amor, com vontade. E aí, já que está com esse brilho no olhar, falando desse divisor de águas, vamos falar também
sobre as atividades que vocês desenvolvem. Você citou o Dia das Crianças, né? Mas aí eu vi que aqui já abriu o leque para outras atividades. Eu gostaria que você falasse para mim sobre esse Doe Mochilas. O que é? Ele já acontece? Ainda vai acontecer? Como é que funciona? Essa é uma campanha que existe há 12 anos e nós percebemos que para os pais era um desafio colocar as crianças para estudar no começo de ano com dignidade. Então, muito tocada pela realidade das famílias que ficam em estado de vulnerabilidade, há 12 anos nós começamos esse projeto de uma forma também muito pequena. Exatamente. E hoje a gente entrega em torno de 500 mochilas, 4.000 mochilas e kits escolares para crianças e também entidades que hoje nos procuram para atender essa necessidade no começo do ano. E como é que vocês definem o público-alvo de vocês? Assim, a gente recebeu as mochilas, temos aqui 500 kits, 600 mil, vamos distribuir. Vocês definem, vamos para a Zona Tal, vamos para tal lugar? Não, essas pessoas aqui já estão cadastradas. Como é que funciona para vocês saberem qual é o público-alvo que vai se beneficiar dessas entregas? Nós mapeamos algumas entidades que já são parceiras do GAV e que o GAV faz a ponte entre quem quer doar e quem precisa receber essa doação. Então, a gente já faz esse mapeamento dessas instituições, nós conhecemos a fundo a realidade do público-alvo dessas instituições, também a realidade dura dessas instituições que desenvolvem esse trabalho social. E aí a gente faz uma escolha. Nós também escolhemos algumas famílias que nos procuram no nosso Instagram e relatam essas dificuldades. E aí nós pontuamos, fazemos ali um cadastro social e escolhemos alguma delas para serem beneficiadas também com essa proposta. Ah, entendi. Aí, além do Doe Mochila, do Dia das Crianças, também Heróis Fazem Escola. Achei interessante isso aqui. Você pode contar para a gente como funciona esse Heróis Fazem Escola? O Heróis Fazem Escola é um projeto muito especial, é um projeto de educação, porque além da assistência, a gente também tem que fomentar aí a educação. E lá a gente busca trazer a questão da inteligência emocional para os jovens, trazendo para eles, despertando neles o protagonismo, dizendo para eles que, apesar da condição que eles se encontram desfavoravelmente, eles podem alcançar tudo o que eles quiserem e só depende deles. Então, no Heróis Fazem Escola, nós desenvolvemos essa questão da inteligência emocional e acompanhamos esses jovens com uma equipe multiprofissional para trazer esse desenvolvimento. E aí nós buscamos parcerias em escola de inglês, cursos... Qual é a faixa etária desse público? Entre 13 e 19 anos. Ok, 13 e 19 anos. Natal Solidário. Tem uma lista aqui, gente, infinita de ações que eles promovem. Eu só peguei alguns. O Natal Solidário, nós temos uma ceia solidária que é feita em praça pública. Então, nós montamos uma grande ceia e montamos mesa com toalhas, muito levando em consideração o que é a proposta do Natal. E lá nós servimos uma refeição completa. Jantar, sobremesa, a bebida, tem panetone, tem brinquedo para as crianças. Então, todas aquelas pessoas que estão ali nas praças públicas, no nosso centro de Manaus, são acolhidas com esse grande evento que é a Ceia Solidária. Inclusive, tem matéria na revista Cenário, se você se interessou, pode acessar e digitar aí na hashtag Natal Solidário, que vai aparecer uma matéria completa, feita inclusive pelo Gabriel Abreu, que também integra o GAV. O Gabriel é um jornalista também dedicado aos movimentos sociais, a gente fica muito feliz por isso. Tem matéria completa, é só você ler, entrar e ler, fique à vontade. Aí também tem o SOS Amazonas e o Vacina Amazonas. Pode falar para a gente um pouquinho? Vamos lá. O Vacina Amazonas ele veio posteriormente ao SOS. Assim que nós concluímos a operação, foi quando a questão da pandemia deu uma baixa aqui no estado do Amazonas, e aí veio aquele grande movimento. Agora é necessário fazer a vacina.
E aí nós fomos convocados pelo coletivo Mulheres do Brasil para capitanear esse projeto aqui em Manaus, que era o Unidos pela Vacina. Então, nessa oportunidade, nós rodamos 42 municípios de Manaus e nós só não compramos a vacina porque é uma questão do governo federal. Mas tudo que era necessário para que a vacinação avançasse, nós compramos e distribuímos. Então, foi desde as carteiras de vacinação, freezers para manutenção dessas vacinas, algodão, enfim, tudo o que foi necessário para que a vacinação, o processo de vacinação avançasse em massa, foi conduzido por nós, o Grupo de Apoio Voluntário, aqui no estado do Amazonas. Maravilha. Olha, você acompanha um bate-papo aqui com a Fabiana Carioca, ela que é coordenadora do GAV, um grupo de apoio voluntário dedicado a movimentos sociais, advogada, e está compartilhando um pouco da história de vida e atuação dela aqui em Manaus. Então fica aí que daqui a pouco a gente volta com o segundo bloco do Cenário Entrevista. Até já. Respeito, perseverança e empatia. Essas são algumas das palavras mais buscadas nos dicionários online no Brasil em 2022 e que também fazem parte da nossa jornada diária em busca de um jornalismo cada vez mais especializado. E hoje, queremos agradecer você que é nosso parceiro de leitura, de compartilhamentos, de ideias, de críticas e também da admiração pela nossa Amazônia. Foi um ano de recordes para a revista Cenarium. Alcançamos o Brasil todo e tivemos aumento de 40% na nossa audiência online. Estamos entre os únicos veículos de comunicação do Amazonas com certificações que garantem a nossa técnica e qualidade jornalística em tudo que você lê e vê. Por isso, aqui você sabe, não há espaço para fake news em nenhum dos nossos canais. A Cenarium em todas as suas plataformas, online, revista digital, podcast, TV web e revista impressa. Marcou presença na cobertura das pautas que mais impactaram a sociedade, levando os assuntos de Manaus e da Amazônia para o mundo. Nosso trabalho jornalístico foi destaque em eventos nacionais e reconhecido em premiações. E nossas pautas você já conhece bem. Povos tradicionais, meio ambiente, diversidade, questões de gênero e empreendedorismo. Vamos fechar o ano de 2022 com muita gratidão e lembranças fantásticas, fazendo um jornalismo especializado que você conhece e ama. E o que queremos para o próximo ano? Continuar levando uma mensagem de esperança para pessoas de um futuro mais justo para todos. Cenário Entrevista de volta. Eu já só volto agora no segundo bloco pedindo para você seguir a revista Cenário nas nossas redes sociais, siga o nosso Instagram, conheça o nosso YouTube. Você já conhece a nossa TV Cenário, nosso canal Cenário no YouTube? Se não conhece, te convido para conhecer terminando o programa, ou pode ir agora, porque nós estamos de forma simultânea no canal 8.2 da TV Onda Digital e também neste exato momento no YouTube. Lembrando que não tem só o Cenário Entrevista, tem as matérias, tem o programa Cenário Diversidade, primeira e segunda temporada, tem outras temporadas também do Cenário Entrevista e materiais especiais produzidos especialmente para o canal da TV Cenário. Então vai lá, mergulha, aproveita, conhece as nossas publicações. Também tenho a revista do mês que eu quero mostrar aqui. Você vai ganhar a sua, tá, Fabiana? Pode deixar. Que é a revista do mês aí, Terrorismo Brasil, quem banca os golpistas. Então são várias matérias especiais, lembrando que tem matéria que só sai aqui, não sai no site, porque é um material exclusivo. Assine também a sua revista Cenário para você receber no conforto do seu lar ou encontre nas bancas espalhadas pela cidade de Manaus. Fabiana, voltando aqui no nosso assunto, no primeiro bloco a gente estava falando das ações, né? Nós estávamos falando das ações, só que ficaram algumas ações pendentes aí. Tem o bazar, tem as ações de Páscoa. Explica pra gente quais são essas ações. Bom, o Dois Chocolates vem aí com a nossa campanha mais doce.
E aqui as crianças mais gostam, especialmente no período da Páscoa, nós nos reunimos para coletar, receber chocolates, ovos, caixas de chocolates. E aí nós vamos entregar em algumas casas, em alguns lares de crianças que nos esperam todos os anos e também de várias entidades aqui da nossa capital para trazer esse significado da Páscoa e também a sua doçura. Então esse que é necessário, né? Muito necessário. Então esse sem dúvida o nosso projeto mais doce. Em seguida vem aí o nosso bazar. O bazar para mim é uma grande eu adoro referência. Bazar. E nós temos um bazar com 2 destinações. Nós pedimos das pessoas, das empresas, enfim, dos nossos voluntários, que eles trabalhem o desapego, para que esse desapego chegue em outros lares, em outras famílias que tanto necessitam. Então, a gente recebe essas doações de forma contínua ao longo de todo o ano e as peças que nós conseguimos vender para arrecadar fundos e tocar as nossas operações, nós vendemos, e as outras nós destinamos para famílias em algumas entidades, em algumas campanhas sazonais. Então, no Dia das Mães, a gente oferece aí roupa de cama. É isso que eu ia perguntar, quais são as peças que eles vão desapegando que vocês colocam no bazar? É roupa, sapato? Eu vou falar para você que a gente recebe tudo. Maravilha. Tudo é muito bem-vindo. E eu tenho um especialista no bazar, que é o Jean, um rapaz que trabalha comigo e, assim, fantástico para essa operação. E ele não dispensa nada. Eu sou apaixonada por bazar e brechó. Eu sou fã de brechó. Exatamente. Toda no brechó. O que vem, Priscila, para a gente de doação e, assim... Não tem, eu acho que isso não vai servir. Eu acho que o cinto não vai servir para doação. O que não serve para você não é o que não vai servir para o próximo. Então, assim, tudo é muito bem-vindo. A gente tem uma equipe ali que faz uma triagem e realmente o bazar é que movimenta muito as nossas ações. Dá um impulso, né? Um fôlego. Um grande impulso, eu diria. Tá certo. Olha, geralmente é no terceiro bloco, mas nesse segundo bloco tem uma surpresinha para você. A gente modificou aí a dinâmica do programa. E eu gostaria que você olhasse para aquela câmera ali, que tá ali no close, nesse rosto lindo, que ela parece com a Isa, não parece, gente? Eu acho super parecida. E tem uma surpresinha, tem uma homenagem pequenininha para uma pessoa que gostaria de falar com você. Então a gente vai assistir agora. Vamos olhar? Pode chorar? Pode, à vontade. Mas tá não chora não, deixa pra chorar depois que ela falar. Tá bom. Então vamos ver. O Heróis Fazem Escola é um projeto incrível que traz para o jovem, para o adolescente, a possibilidade de construção de uma história de vida com mais possibilidades, com mais oportunidades, mas também com mais consciência, com mais clareza de propósito, que permite que esse jovem, em especial aqueles que estão em vulnerabilidade social, em vulnerabilidade econômica e até mesmo emocional, possam construir aí um futuro positivo, um futuro que lhes traga oportunidades, que lhes traga a chance de ter uma vida digna, uma vida saudável, e a gente faz isso dentro das escolas, através de um projeto socioemocional, em que a gente destaca aí para esses jovens a autoestima, as suas próprias habilidades, as suas próprias competências e permite que ele se perceba enquanto indivíduo produtivo, enquanto indivíduo capaz, enquanto indivíduo que tem a mesma capacidade que qualquer outro para alcançar os seus objetivos. E que, para isso, precisa estar bem com ele mesmo, com as pessoas ao seu redor, com a sua comunidade, entender de onde ele vem para poder definir para onde vai. A missão desse projeto Heróis Fazem Escola é uma missão de vida
que nós descobrimos juntos aí quando começamos o projeto, e a Fabiana encarou isso como um propósito, e ela carrega isso com muita força, com muita vontade, que não podia ser diferente, sendo ela quem é, e que nos permite acreditar realmente que a mudança é capaz de fazer a diferença. E que todos nós temos dentro de nós esse herói de verdade, esse herói que nos faz ser a nossa melhor versão, sempre. É um orgulho participar desse projeto, é um orgulho estar junto com a Fabiana nesse trabalho e levar para esses jovens a possibilidade de uma vida feliz. Tá aí, depoimento surpresa para você. E aí, o que você tem a dizer dessas considerações? Estou até tremendo, olha, gente, vocês tiraram assim o prumo, realmente, porque... Apresenta ela pra gente. Essa é a professora Flávia Oliveira, é a coordenadora do projeto, é quem assina de forma técnica o projeto, e é uma das pessoas que, quando eu trouxe algo muito ainda sem profissionalismo, porque era só algo que veio num sonho, ela disse, não, a gente pode fazer sim, vamos desenvolver esse projeto, porque eu acredito na força, no potencial do jovem, e eu estou comprando essa briga. Então, o meu muito obrigado à professora Flávia Oliveira, que está lá em São Paulo, então é uma conexão aí, Amazonas-São Paulo, para que a gente possa potencializar realmente o nosso jovem. Eu entendo que o jovem é a força do nosso país, é quem vai trazer as mudanças necessárias e tão importantes, principalmente no cenário que a gente está vivendo. Então, é essa força moderna, de atuação, com capacidade e organizado, é nisso que eu acredito, e a gente está aqui para mover esses jovens, para que eles realmente se tornem protagonistas da sua história. Você falou de apoio, de quem te apoiou, quem trouxe uma pitada de profissionalismo. E aí eu gostaria de entrar nesse contexto. Quando foi que tu começou a receber, de fato, apoio? A gente sabe que tem a tua família, teve teus amigos, mas um apoio externo, das pessoas começaram a te enxergar como, pô, o trabalho da Fabiana é sério, vamos apoiar, vamos investir. Tem esse apoio? É difícil? Qual é a tua leitura em relação a Manaus no contexto de fazer movimentos sociais, na verdade? Manaus é uma cidade muito acolhedora, é uma cidade muito engajada, muito engajada. Essa é a realidade. Onde nós temos empresas bem dispostas a doar. É claro que para que você chegue em empresas que querem doar, você precisa também mostrar o seu trabalho. Você precisa mostrar a seriedade da sua instituição. Então, nos últimos 6 anos isso aconteceu, foi quando nós começamos a contar com o apoio de algumas empresas, mas principalmente de pessoas físicas que acreditam no nosso trabalho e que estão ali fielmente ajudando para que a gente, como mola propulsora, para que a gente possa dar vazão a todas essas campanhas. Vocês têm alguma conexão, alguma troca, algum feedback de outros movimentos sociais que não sejam de Manaus, que sejam de outros estados? Você tem essas trocas? Esse intercâmbio, na verdade, existe algum intercâmbio? Na verdade, esse network é extremamente necessário para que você possa desenvolver essas atividades. Então, no ano passado, eu fiz uma formação com um grande coletivo de renome, que é o Gerando Falcões, que tem um projeto Favela 3D, que, inclusive, é o meu sonho trazer para Manaus. Então, de primeira mão, estou colocando aqui para vocês. Oba, um furo! A gente está fazendo aí algumas conversas, enfim. É o meu desejo que esse grande movimento Favela 3D venha para Manaus. Então, a gente tem essa conexão com Gerando Falcões, a gente está conversando também um pouco com a CUFA, a Central Única de Favelas, e é muito necessário ter os dados, saber o que, de fato, qual é a realidade de lá, mas também trazer as peculiaridades do Norte. Gente, é muito diferente desenvolver o social em São Paulo, no Rio,
e trazer para o Amazonas. Boa questão. Desenvolve mais esse teu ponto de vista para a gente, porque realmente tem essa diferença, são realidades diferentes, especificidades diferentes. Muito diferentes, eu diria. Nós temos uma logística que é muito peculiar, então eu falo que as nossas estradas são os nossos rios. Sim. E isso traz um grande impacto para qualquer ação social que a gente pretenda desenvolver e atingir realmente a ponta, porque não adianta a gente desenvolver uma campanha linda e que não chegue na ponta. E quem são essas pessoas da nossa ponta? Estão lá nos municípios e a gente precisa chegar até eles. Então, nós temos aqui, diferente do Rio, que tem os morros, as favelas, nós temos as nossas palafitas, né? Então, a gente realmente tem que conhecer, tem que desenvolver, tem que estudar. A gente sai de um cenário de amador, eu quero ir ali numa casa entregar um brinquedo, entende? E a gente começa agora a traçar metas, estratégias, objetivos, um plano de ação para que a gente consiga realmente chegar na ponta. Então, a gente sai do amadorismo e realmente tem que ser profissional para estar no mercado e estar desenvolvendo e, principalmente, alcançando os números que a gente alcança hoje. Tem uma dúvida. Eu estou assistindo você agora falando em casa, me interessei pelo projeto, quero fazer parte da família, eu quero, de alguma forma, ajudar nas atividades, nas ações de vocês. Como eu devo proceder, quem eu devo buscar, como que funciona essa acolhida aos novos membros, aos novos voluntários? Nós temos a nossa página no Instagram, @somosgavi, e lá você manda um direct pra gente. Tem uma turma assim muito especial e afoito, esperando esses contatos desses novos voluntários. Nós temos também o nosso site, www.somosgavi.com.br. Lá tem as nossas campanhas. Nós temos também o nosso ponto de arrecadação também lá. Interessante você falar. Isso. E a gente convida a todos aqueles que se interessaram através desse espaço que foi aberto aqui para a gente na revista Cenário, a conhecer as nossas campanhas e, principalmente, fazer parte desse grande movimento da Corrente do Bem, desse movimento solidário, porque nós precisamos de muitas mãos. É muito necessário. Um trabalho como esse não se faz só. São muitas mãos, são muitos corações muitas bondosos. Cabeças pensantes, também, né? Também. Mas homem ou mulher que se voluntaria? É uma curiosidade minha aqui. Não, nem está no roteiro, é uma curiosidade aqui que eu sempre tive. Boa pergunta, Priscila. E eu tenho esse dado, viu, gente? Então pode compartilhar. Como eu falei, eu vim de uma formação no ano passado, onde a gente realmente tomou conhecimento bastante desses dados. E as mulheres, com certeza, elas ganham. A mulher é o amor, né, gente? A mulher é a bondade, a mulher é o carinho. E o social é isso. É ter esse olhar mais bondoso. Então, a cada 10 voluntários, e isso é um dado estatístico, tá? Eu recebi nessa formação. A cada 10 voluntários, 8 são mulheres. 8 são mulheres. É muito. Homem, macharada, o que está acontecendo? Inclusive, eu quero convocar os homens, porque muitas das tarefas, elas são pesadas, elas são braçais. Então, homens, por favor, se voluntariem para fazer parte desse movimento. Tá certo, Fabiana. Eu tenho mais uns dados aqui, antes da gente fechar esse segundo bloco. Eu gostaria que você comentasse, inclusive, passa por essa questão aí de mais voluntários homens ou mais voluntários mulheres, com dados. O Brasil conta hoje com 57 milhões de voluntários ativos, segundo uma pesquisa Voluntariado do Brasil. Na verdade, até 2021 esses dados eram válidos, né? E foi divulgado ano passado. Eles fizeram aí questionamentos envolvendo qual o perfil do voluntariado do Brasil, em quais atividades atuam, como a pandemia realmente influenciou na atuação dessas pessoas, que foi o que a gente conversou aqui no primeiro bloco. E aí tem aqui algumas porcentagens. Em 2011, o número de voluntários era 25% da população. Em 2001, era apenas 18%. Então, foi tendo uma crescente, né?
e até 2021 eram 56% da população adulta que disse aí que já confessou ter feito alguma boa ação ou participar de atividades de forma voluntária. Como que você lê isso? E eu gostaria que você trouxesse esse contexto nacional para o nosso contexto local. Você foi percebendo que também houve uma mudança de comportamento das pessoas no sentido de querer realmente se engajar e participar do próximo, ajudar o próximo? O Brasil, sem dúvida, é um país social. Isso eu falo aqui com muita certeza. Uma das provas que a gente teve foi, sem dúvida, o SOS Amazonas. Eu falo que a gente dormiu com R$200 na conta e no outro dia a gente estava falando num percentual de milhões. Então, é claro que teve a peculiaridade de ser uma pandemia, de ser a falta de oxigênio no estado, de ter uma premência de morte de urgência. Sim. Mas todas as vezes que o brasileiro é convocado para doar, para se mobilizar em prol de uma causa que seja séria, que seja honesta, o Brasil ele é engajado, o brasileiro ele é engajado. E Manaus não perde, não. Não perde, não. Muito pelo contrário, eu vejo que o manauara, ele, para essa questão social, realmente, se ele é convocado para participar, para doar, ele faz. Agora, ele precisa ser alcançado. E aí é um ponto. Talvez as instituições do social precisem trabalhar um pouco mais esse chamamento, essas campanhas. Talvez nós tenhamos que desenvolver campanhas de grande massa, porque, diferente de outras capitais, eu vejo que ainda as nossas campanhas são muito singelas, somente no Instagram. Como deveriam alcançar. Exatamente. A forma de disseminar, né? Exatamente. Eu acredito que a gente tenha que trabalhar muito mais na forma de alcançar essas pessoas, porque quando elas são impactadas, quando elas são alcançadas, elas se mobilizam. Isso eu acredito. Maravilha. Estamos aqui finalizando o segundo bloco do Cenário Entrevista. Calma que ainda tem mais um bloco com esse bate-papo aqui com a Fabiana Carioca. A gente volta já já. Respeito, perseverança e empatia. Essas são algumas das palavras mais buscadas nos dicionários online no Brasil em 2022 e que também fazem parte da nossa jornada diária em busca de um jornalismo cada vez mais especializado. E hoje, queremos agradecer você, que é nosso parceiro de leitura, de compartilhamentos, de ideias, de críticas e também da admiração pela nossa Amazônia. Foi um ano de recordes para a revista Cenarium. Alcançamos o Brasil todo e tivemos aumento de 40% na nossa audiência online. Estamos entre os únicos veículos de comunicação do Amazonas com certificações que garantem a nossa técnica e qualidade jornalística em tudo que você lê e vê. Por isso, aqui você sabe, não há espaço para fake news em nenhum dos nossos canais. A Cenarium em todas as suas plataformas, online, revista digital, podcast, TV web e revista impressa. Marcou presença na cobertura das pautas que mais impactaram a sociedade, levando os assuntos de Manaus e da Amazônia para o mundo. Nosso trabalho jornalístico foi destaque em eventos nacionais e reconhecido em premiações. E nossas pautas você já conhece bem: povos tradicionais, meio ambiente, diversidade, questões de gênero e empreendedorismo. Vamos fechar o ano de 2022 com muita gratidão e lembranças fantásticas, fazendo um jornalismo especializado que você conhece e ama. E o que queremos para o próximo ano? Continuar levando uma mensagem de esperança para pessoas de um futuro mais justo para todos. De volta com o terceiro e último bloco do Cenário Entrevista, com esse bate-papo aqui com Fabiana Carioca.
Ela que é dedicada, além de atuar na advocacia, também é dedicada aos movimentos sociais, a ajudar o próximo. Fabiana, ao longo do programa nós falamos aí que um dos momentos mais desafiadores para você e para toda a sua equipe e para os voluntários foi a pandemia. Mas para além da pandemia, teve algum momento em que marcou você, vou falar por você, né? Não dá para falar por toda a equipe, mas você, Fabiana, se sentiu assim, poxa, eu fiz a diferença na vida dessa criança, ou desse idoso, ou dessa mãe, que você pode compartilhar conosco. Vamos lá. Eu tenho uma história que marcou muito no projeto Heróis Fazem Escola. Nós começamos a fazer a seleção dos jovens na escola e para os jovens participarem, os pais deveriam autorizar. Então, um determinado jovem, eu chamei a mãe e a mãe disse assim para mim, essas foram as palavras: olha, se vocês quiserem levar o meu filho, levem, porque para mim ele já é perdido. Meu Deus! Ele é avião do tráfico e para mim não vai fazer diferença ele ir para o projeto, ele não ir para o projeto. E vocês assumam a responsabilidade. Mas nós precisávamos da assinatura com a autorização da mãe, porque se tratava de um menor. E esse menor foi selecionado porque eu não quero os melhores, eu não quero os inteligentes da escola. Eu quero aquela criança, aquele adolescente que entende que não tem a menor oportunidade. É esse adolescente que eu quero trabalhar no Heróis Fazem Escola. E esse adolescente foi escolhido, participou do nosso projeto. Em uma roda de conversa, ele verbalizou que desde os 13 anos ele já fazia parte do movimento do tráfico, ali onde ele morava, aqui na região, na Zona Oeste, mas que ele queria ter uma oportunidade de mudar. O principal, ele queria a mudança, né? E que ninguém tinha feito essa abertura de portas para ele. E que, na época, ele estava com 16 anos. Essa foi a primeira vez que alguém tinha parado para conversar com ele, para ouvir o que ele tinha a falar, e que era a primeira oportunidade que ele, de fato, ia abraçar essa oportunidade com unhas e dentes. E esse jovem saiu do nosso projeto. Hoje ele é menor aprendiz na Caixa, já está lá tem 3 anos. E eu acompanho muito próximo esse jovem, porque para mim ele realmente é uma referência. Nós fizemos um acordo pessoal e ele disse que ia mudar e que ele ia abraçar essa oportunidade, porque talvez seria a última. E, de fato, ele cumpriu. Ele é menor aprendiz na Caixa Econômica e sempre está em destaque. Eu sempre recebo as informações da equipe, de quem trabalha com ele, que ele é um menino que realmente busca o conhecimento, que busca aprender e que, quanto maior o tempo ele puder ficar nesse projeto de menor aprendiz, eles têm interesse em mantê-lo. Então, só aí valeu toda a minha trajetória e acredito que também do nosso grupo, porque tirar um jovem onde nem os pais acreditavam, onde com certeza ele foi julgado, marginalizado e muitas das vezes diminuído, e ele mostrou que realmente ele precisava de uma oportunidade. De um abraço, né? Você falou com a mãe dele depois disso? Você teve algum contato com os pais para ver se essa frase tão forte da mãe dele mudou? Você chegou a ter esse contato? Exatamente 6 meses após o projeto e essa inserção dele no mercado de trabalho, a mãe dele veio até mim e me agradeceu em lágrimas e me disse que, naquele momento, quem estava mantendo a casa era ele, mas agora de uma forma digna. E todos os meses eu tenho contato com essa mãe, com um jovem, e realmente o respeito na família voltou, se restaurou o vínculo de mãe e filho, que eles viviam na mesma casa, mas era aquela coisa de não falar porque não aceitava o que ele fazia, enfim. E que o amor voltou a reinar no seio daquela família. Então, eu sempre estou em contato com eles e faço questão desse contato porque é isso que me traz gás,
que me motiva a fazer e fazer mais e acreditar de fato nos nossos jovens. Tá certo. Virou madrinha praticamente do rapaz, né? Sim, e com muitas responsabilidades. Mas eu agradeço muito a Deus por essa oportunidade de ele ter sido luz na minha vida. Eu gostaria que você falasse para quem está em casa quais são os períodos realmente certinhos em que as atividades são feitas. Como eu estava falando para você, a gente sabe que o 2 chocolates na Páscoa é na Páscoa, só a Páscoa uma vez no ano, Natal solidário. Mas assim, para além dessas atividades, tem outras atividades que vão acontecendo ao longo do ano, vocês são bem calendário, é tudo marcado todo ano no mesmo período, com exceção das datas comemorativas. A maioria das nossas campanhas são em datas comemorativas, como você já disse. E aí nós temos o bazar, que acontece de forma contínua, de janeiro a janeiro. Inclusive, gente, participem do bazar. Menina, me divulga, porque eu adoro, já falei, adoro um bazar. E o Heróis Fazem Escola é um projeto onde a gente também faz uma agenda para que a gente possa atuar nas escolas públicas. Então, tem essas campanhas com os calendários já nessas datas sazonais e do nosso ano aí, onde já são datas comemorativas, e o bazar, que é contínuo, e aí o Heróis Fazem Escola, que inclusive a gente está devendo essa agenda, mas por conta da pandemia a gente não pôde mais estar nas escolas públicas, porque o projeto acontece dentro da escola pública, e aí não se pôde mais estar presencialmente nesses locais, mas eu acredito que em 2023 a gente já retorna com força total. Já dá para ter uma noção de que vocês podem retornar, né? Exatamente. Terceiro bloco, como eu falei, é um bloco mais subjetivo, é mais a sua leitura de mundo, é mais as homenagens. E eu gostaria de novo que você olhasse para aquela câmera, porque tem mais gente para falar com você. Quem é, eu não sei, a gente vai saber agora. Tá bom? Vamos lá. Eu estou muito contente de estar aqui com vocês para falar da Fabiana. Fabiana Carioca é alguém que merece todos os méritos e honrarias, não porque ela é uma pessoa importante, mas porque ela é uma pessoa essencial. Ela faz muita diferença em qualquer ambiente que ela esteja. Eu fico muito feliz, honrada, emocionada de poder dizer hoje que ela é minha amiga, a minha irmã, e estar com ela para mim é sempre estar melhor, minha melhor versão, fazer aquilo que é possível e ir além. Isso é Fabiana Carioca, uma pessoa que não mede esforços, que não se cansa, que respira fundo e segue em frente, porque a missão dela é inacreditavelmente grande nesse mundo. E ela tem dimensão disso, porque ela é tão grande quanto. Eu sou honrada e feliz por tê-la na minha vida. E eu quero concluir deixando aqui para Fabi uma frase que traduz muito do que ela é. Ela já conhece, eu já escrevi isso para ela. E essa frase é do Bertolt Brecht e diz: há homens que lutam um dia e são bons. Há homens que lutam um ano e são melhores. Há homens que lutam muitos anos e são muito bons. E há homens que lutam uma vida. E esses são imprescindíveis. E essa é a Fabiana Carioca, essa mulher incrível, maravilhosa, que faz da vida dela uma vida que agrega, que soma, que multiplica e que faz as pessoas mais felizes. Um beijo, meu bem. Você é maravilhosa. Minha heroína favorita. Que declaração, Fabiana. Ela é apaixonada por você, amiga mesmo, né? Respira para poder falar depois de uma surpresa tão especial quanto essa. Eu digo para as pessoas que estão ao meu redor que eu quero ser só o instrumento. E eu pauto essa jornada com esse argumento.
eu quero deixar um legado nessa minha trajetória terrena, e é servir. E se de alguma forma É o legado mais nobre, inclusive. eu puder fechar os olhos e saber que de alguma forma eu pude ser esse instrumento, eu fecho os olhos muito grata pela oportunidade que foi concedida a mim nesta vida. Que lindo, Fabiana. Eu vou pedir, não precisa interromper não, viu? Eu vou pedir para minha produção pegar um lencinho de papel para a Fabiana, enquanto a gente conversa aqui. Vai já chegar um lencinho para chorar, mas não borrar essa maquiagem que você tá Vocês linda. disseram que poderia chorar. Pode chorar, chore. Vai ter mais choro, porque vem mais gente falando por aí. Mas, assim, ela falou que ela te vê como uma heroína e você falou que quer deixar um legado, né? Que quer servir, que pra mim é o mais nobre dos legados. O que que a Fabiana de hoje... Quantos anos você tem? Se for indelicadeza perguntar, nem responda, mas eu não tenho esse problema. 42 anos. E o que que a Fabiana de 42 anos diria para a Fabiana de 20 e poucos anos, que foi quando começou o Gavi, né? O que que ela diria para aquela Fabiana que ficou lá no passado, mas que plantou essa sementinha que floresceu hoje? Uma boa reflexão, Priscila. Com certeza eu diria, é isso aí, garota. Vamos lá, a gente vai chegar neste lugar que você almejou, que você sonhou. Mantenha a sua essência, eu acho que é o principal. A gente não pode se deslumbrar com as facilidades do mundo, com as facilidades que são ofertadas para a gente diariamente, e se manter firme no propósito. Se manter firme no propósito. Essa é a palavra. Principalmente. E não é fácil, né? Eu digo que é a minha palavra de ordem. Pensou em desistir? Boa pergunta, Priscila. E numa outra oportunidade, eu participei de uma convenção em janeiro, e essa também foi uma pergunta que foi feita a mim pela Luana Borba. E eu vou responder exatamente o que eu respondi para ela. Responda. Desistir, quiçá, foi um pensamento. Uau! Quiçá foi aventado, assim. Nunca passou, Fabiana, Nunca. nem nas piores hipóteses, nas noites mal dormidas, ou pensando que alguma ação não poderia dar certo, nunca pensou em desistir? Nunca. Eu falo que se hoje eu estou aqui viva, eu recebi uma oportunidade de Deus para trilhar esse caminho. E a gente sabe que não é fácil. A vida não é de flores, gente. Então, não vamos pensar que a gente vai passar belamente pela vida. Mas desistir não é o pensamento. Quiçá o pensamento, resistir, prosseguir, é a palavra de ordem. De fato, ter uma missão, ter bem desenhado o que é o teu propósito de vida, te leva além. E, de fato, esse é meu propósito de vida. Então, eu quero seguir, eu quero estar firme, eu quero estar junto com os meus amigos, com os nossos voluntários, com essa grande equipe que toca tudo isso, porque, como eu falei, são muitas mãos. Não é o trabalho da Fabiana, né? É o trabalho de muitas mãos, de muitos voluntários. Muitos ficam sem dormir comigo, muitos topam a minha loucura, porque de um dia para o outro uma entidade me fala, eu preciso disso. Eu falo, gente, amanhã a gente precisa de 100 cestas básicas, vamos atrás. E todo mundo compra essa ideia, então é essa a nossa missão. Tudo bem, enquanto a produção te dá o lencinho, se prepara porque a gente vai assistir mais uma homenagem. Tá pronta? Vamos lá. Então a produção traz o lencinho e vamos assistir. A história da Fabiana com o Gavi, eu creio que já se confundem, né? Porque já são longos anos aí de atuação, são mais de 20 anos e desenvolvendo projetos e ações, né? Principalmente na cidade de Manaus. E eu que acompanho essa história desde o início, eu às vezes paro para refletir e eu vejo o quanto a gente foi feliz, né, ao escolher esse nome, né, Grupo de Apoio Voluntário.
pela palavra voluntário estar no próprio nome, né, do nosso grupo, da nossa instituição, enfim, porque esse é o grande, a nossa grande força, na verdade, né? E essa força, ela se dá por conta da pessoa da Fabiana, né? Ela tem esse poder de atrair, né, de passar essa confiabilidade, transparência em tudo que a gente faz, tudo que o Gavi faz. Então, ela é essa liderança, né? Ela está sempre à frente e as pessoas são conduzidas, né? A gente, todos nós, né? Desde quem está mais próximo das decisões, até os voluntários mais, vamos dizer assim, os que não são tão próximos, né? Ela arrebata, ela consegue atrair, fazer com que a pessoa se engaje, dê o melhor de si, e é por isso que o Gavi tem essa força toda e eu sou muito feliz de fazer parte disso, né? E de estar muito próximo dela por isso, né? Ela é uma grande referência para todos nós, para mim principalmente, e é isso. Mais uma homenagem, dessa vez mexeu mesmo, né? Abalou todas as minhas estruturas. Quando ela estava aqui, quando estava indo lá, ela falou, esse me ama mesmo, maridão. Esse é quem topa realmente todos esses movimentos e que abraça com muito carinho e generosidade o que eu escolhi trilhar. E a gente tem uma história da pandemia. Eu perdi meu sogro durante a pandemia e ninguém nem sabe, assim, vou colocar a público que eu acho... Você, se estiver à vontade. Fica tranquila. E eu estava na frente no movimento SOS Amazonas, diretamente ligada com famílias em hospitais, e meu esposo teve muito medo. E eu estou no grupo de risco também, por conta do meu problema. E muitas das vezes, o meu esposo, já por conta da perda, enfim, por conta de eu ser do grupo de risco, ele ficou com medo e ele ficou em casa. Ele passou um tempo sem participar do SOS, mas ele nunca me disse... Não vá. Não vá. Mesmo com todo o medo, e eu digo até desespero, ele sempre foi aquela estrela que me dizia todos os dias, vá. Esse movimento precisa da sua liderança, precisa de você, vá. Eu não vou porque eu estou com medo, mas vá. E por alguns meses, nós ficamos em quartos separados. Por conta da sua exposição e tudo. Exatamente, porque eu também tinha que respeitar o que ele tinha escolhido para ele. Mas, com toda essa adversidade, eu digo que a gente saiu ainda mais fortalecido depois da pandemia. Enquanto casal, a pandemia foi um elo para o nosso casamento, para a nossa união, porque fez a gente se conhecer mais, se respeitar mais, entender a diferença um do outro e caminhar. Foi maravilhoso. Que final emocionante, né, de bate-papo, Fabiana. Olha, a gente gostaria de ficar aqui conversando com você horas e horas. A gente sabe que tem muitas iniciativas além dessa do que a gente falou aqui, mas desde já eu quero agradecer a sua vinda até o nosso cenário em entrevista, por compartilhar esse momento conosco, as suas histórias conosco. Você sempre será bem-vinda, viu? Eu quero agradecer mais uma vez, Priscila, pela condução. Me deixou à vontade, tranquila, mas eu quero agradecer realmente esse espaço que foi aberto aqui para a gente contar um pouco da nossa história, das nossas campanhas, de como vocês podem nos alcançar, nos seguir.
É muito importante, como eu disse no primeiro bloco, essa visibilidade e ter acesso a esse espaço não é uma tarefa tão fácil. Então, muito obrigada à revista Cenário por esse espaço brilhante e contem conosco. Nós estamos aqui para sermos parceiros, para estarmos juntos e nós também, do Grupo de Apoio Voluntário, contamos com vocês. Pode contar. E a gente agradece a audiência, agradecemos a participação de você aí do outro lado. Quero também te pedir mais uma vez, reforçar aqui o pedido da Fabiana. Entre em contato com eles, entrem aí por meio das redes sociais, ajude, seja um voluntário. Fazer o bem sempre faz muito melhor pra gente, né, Fabiana? Então eu agradeço mais uma vez a sua audiência, lembrando que 10 da noite, na próxima segunda-feira, nós vamos estar aqui com mais um convidado tão especial quanto a Fabiana. Beijo e até mais.